Oi meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre algumas dúvidas, esclarecer algumas dúvidas de algumas pacientes que perguntam sobre as indicações da ultrassonografia mamária. Eu digo a vocês que as principais indicações que possa ter uma ultrassonografia mamária, primeiro quando a paciente faz uma mamografia e aquela mamografia dá como resultado inconclusivo, BIRAD 0, e ela mesma solicita um exame complementar da ultrassonografia. Nesses casos, é muito importante para o médico que vai realizar a ultrassom que a paciente traga o resultado da mamografia para que ele faça uma correlação de imagem. E isso, infelizmente, na maioria das vezes não acontece. A paciente deixa o exame em casa e isso compromete muito o resultado da ultrassom também. Outra grande indicação é quando aquela paciente é uma paciente jovem, que tem as mamas densas e que por conta disso, a mamografia não consegue detectar os nódulos de forma adequada. Outra grande indicação é na história de traumatismo na mama, ou quando a mulher tem uma inflamação mamária, ou quando há necessidade de se diferenciar entre um nódulo benigno de um nódulo maligno, um nódulo sólido de um nódulo cístico. Existem outras indicações importantes quando a paciente está fazendo alguma quimioterapia, porque ela já tem diagnóstico de câncer, e o oncologista quer saber o resultado da quimioterapia, se está evoluindo bem, então a ultrassonografia mamária também é indicada nesses casos. Outra indicação, quando a paciente faz a colocação de prótese de silicone, e é sempre importante de uma certa frequência avaliar como está o estado daquelas próteses. Enfim, existem inúmeras indicações, é um exame muito importante, muito fácil de ser realizado, porque não há necessidade de radiação, é um exame muito simples e muito importante. Outras dúvidas das pacientes estão em relação ao resultado do exame. Elas não entendem o que é um BIRAD 0, um BIRAD 1, um BIRAD 2. Pessoal, o BIRADS é uma classificação internacional elaborada pelo Colégio Americano de Radiologia e ela pode resultar em 6 classificações, aliás, de 0 a 6. Quando é BIRAD 0, geralmente aquele exame foi inconclusivo e há necessidade de um exame complementar para que seja dado a avaliação necessária para aquela determinada alteração. Quando acontece de o resultado ser um BIRADS 1, quando o médico ele não encontrou nenhum resultado de nenhuma alteração no exame da mama, certo? Quando acontece BIRADS 2, é quando o médico fez o exame e durante aquele exame ele encontrou alterações, mas aquelas alterações são alterações benignas. Então não há necessidade de se fazer outro exame complementar, apenas o segmento natural de acordo com a idade da paciente. Outra situação é quando acontece o BIRADS 3. No BIRADS 3, o médico ele fez o exame e detectou que ali existem algumas alterações, mas que as alterações são provavelmente benignas. Então, nesses casos, há necessidade de fazer o segmento, geralmente com 6 meses, com 12 meses, 24 meses e 36 meses após o exame, certo? Fazer exames de ultrassonografia de rotina nesses meses que eu já indiquei agora. Outro tipo de situação é quando dá o BIRADS 4. BIRADS 4, o médico ele fez o exame, ele encontrou imagens relativamente suspeitas e que diante dessa situação há necessidade de se fazer uma biópsia, uma coribiópsia da mama. Quando o resultado é um BIRADS 5, por exemplo, há umas alterações de grande chance de ser um câncer de mama. E que nessa situação há também a necessidade de se fazer uma biópsia. E o BIRADS 6 é quando o paciente já fez a biópsia, já confirmou que já sabe que é um câncer e está ali fazendo um segmento. Então essas são as maiores dúvidas que eu encontro no consultório, as pacientes me perguntam muito, eu resolvi gravar um vídeo para poder esclarecer. Mas nesse vídeo, a principal mensagem para elas é que quando elas façam um exame de mamografia e que depois vá fazer um exame de ultrassom, que elas tragam o exame da mamografia para que o médico que vai fazer o ultrassom consiga estabelecer a relação entre as imagens e a partir daí uma melhor resultado de exame, um exame mais fidedigno, um exame muito mais bem realizado, bem feito, com um resultado mais satisfatório. Então agradeço a vocês, obrigado.